Vamos agora falar dessa regra aqui que é comum a todas as classificadoras da Ajax, que é o Pronto e Total Repairs, que está dentro da Ajax United Requirements Z7. Vamos ler juntos, porque essa regra, ela simplesmente condensa tudo que a gente viu até agora desse módulo 3 aqui. Por incrível que pareça. Foi por causa dessa regra que eu fiz todo esse preâmbulo até chegar aqui para mostrar essa regra para vocês, que essa regra, infelizmente, é negligenciada e mal interpretada. Então agora a gente vai interpretar ela corretamente. O que é que diz a regra? Qualquer avaria em associação com desgaste por corrosão acima dos limites permitidos, incluindo flambagem, grooving, descolamento de elemento estrutural ou fratura, ou extensas áreas de desgaste por corrosão acima dos limites permitidos, que é da tabela, o que afeta, ou, na opinião do historiador, que afetará a integridade estrutural da embarcação e ou a sua integridade de estanqueidade tipo watertight ou weathertight, deve ser reparado de forma imediata e completa. Ou seja, tradução dessa regra aí é caixão e vela preta. Isso aí quer dizer o seguinte: se você tiver corrosão excessiva, ou seja, são corrosões acima do limite permitido por regra, tá? E que essas corrosões excessivas, elas vão provocar um defeito estrutural como flambagem, grooving, descolamento do elemento estrutural ou fratura, ou furo também. Esse elemento estrutural que apresenta essa corrosão excessiva acima dos limites permitidos tem que ser reparada imediatamente. Isso aí inclui também toda a sua integridade de weathertight e watertight, que a gente viu bastante lá no módulo 1 e no módulo 2. Então, se você tiver um dispositivo de fechamento, como a gente viu lá no módulo 1 e módulo 2, no door flow de ponte, ou se o elemento estrutural fizer parte dessa estanqueidade, quais são os elementos estruturais que fazem parte dessa estanqueidade? Todo envelope de casco, como a gente já falou, todos os elementos que compõem convés, costado e fundo fazem parte da integridade de estanqueidade, tipo watertight. O weathertight é mais dos door flow de pontes que estão acima do convés de borda livre, tá? Então, na verdade, essa regra aqui tem essa parte estrutural e tem essa parte toda de borda livre também. Por isso que eu fiz o módulo 1 e o módulo 2, que incluía a borda livre, que eu incluí o conceito de weathertight, watertight, né, do fechamento efetivo. O que é um fechamento efetivo? Para você garantir a integridade de estanqueidade da sua embarcação. Então, você começa a olhar o navio, a sua unidade marítima, como um todo, não isoladamente. Então, você começa a compreender a complexidade e abrangência toda do regulatório compliance para minimizar os riscos operacionais da sua embarcação e da sua unidade marítima e minimizar também os riscos para as pessoas que estão a bordo e minimizar os riscos para uma poluição, uma eventual poluição marítima. Ok? Então essa regra ainda vai listar quais são os elementos estruturais que são objetos dessa investigação, que estão dentro dessa regra, que estão dentro disso que eu acabei de falar para vocês. Quais são esses elementos? Caverna de costado e seus acessórios, estruturas do convés e seus acessórios, estrutura do fundo e seus acessórios, anteparos tanques de água ou óleo, tampas de escotilha e braçola de escotilha, e os itens que são mencionados em 3.2, 3.5, 3.2, 3.6, 3.2, 3.8, que a gente vai ver no slide a seguir. Então a gente passa a ver o seguinte: são elementos primários e secundários que fazem parte do envelope de casco e também todos os dispositivos de weathertight que a gente viu lá no módulo 1 e no módulo 2, e aqui eles destacam as braçolas e tampas de escotilha. Por quê? Porque são grandes aberturas. Então, isso é muito crítico em navios de carga geral, em graneleiros e containers. Por quê? Porque aqui, se você for ver lá no corpo da regra, está dizendo integridade de estanqueidade, tipo watertight ou weathertight. O weathertight são essas braçolas e tampas de escotilha.
que está se referindo a essa regra aqui. Então, nós temos nessa regra a maioria dos elementos secundários e primários e os downflow de pontos weathertight acima do convés principal de grandes aberturas, que são as tampas de escotilha e suas braçolas. Então, esses elementos, se você tiver algum defeito estrutural nesses elementos, você tem que reparar imediatamente. Se você tiver algum defeito estrutural ocasionado por corrosão excessiva. Então, é isso que quer dizer essa regra aí. O problema começa quando diz assim, na opinião do vistoriador. Por que na opinião do vistoriador? Porque a gente pode ter os dois tipos de corrosão. Generalizada, esse aí é mais fácil, você pega a tabela e vê, já é a corrosão excessiva que está acima dos limites, e a localizada. A localizada, o vistoriador vai ter que decidir. Por exemplo, pitching. Até que ponto um pitching pode ser reparado a frio ou a quente, e até que ponto o pitching tem que ser feito o trabalho de renew. Entendeu? Então aqui inclui também o conceito de localizado e generalizado, de uma maneira bem ampla e bem geral. Por isso que essa regra aqui, ela é abrangente e complexa. Porque se a gente não tiver essa noção toda que eu estou trazendo aqui para vocês, fica quase impossível de você interpretá-la corretamente. Essa é uma verdade, infelizmente, que existe. Então, por isso que o treinamento é muito importante sobre o regulatório compliance, para a gente ter esse treinamento. É o que eu estou dando aqui para vocês agora, por eu identificar isso aí, que isso existe. Então, vamos lá ver os itens 6 no próximo slide. Nota. Para locais onde as instalações adequadas para reparo não estão disponíveis, uma consideração pode ser dada para permitir que a embarcação siga diretamente para uma instalação de reparo. Isso pode exigir o descarregamento de carga ou reparos temporários para a viagem pretendida. Então, quer dizer, isso aí se aplica mais para navios. Então, se você chegar num porto que você enquadra, o defeito estrutural que você está vendo se enquadra dentro dessa regra aí, e o navio estiver carregado, você tem que descarregar o navio e uma viagem em lastro até o próximo porto de recurso, que tem um estaleiro, que tem um cais, você possa fazer esse trabalho aí. Então, se você não fizer as suas inspeções corretamente, no tempo adequado e no momento correto que você tem para fazer, que você mobilizou muita gente, você perdeu o trem do tempo. E aí você passa a estar suscetível a qualquer momento se enquadrar nesse pronto e touro repairs e você ser obrigado a descarregar o seu navio e ir direto para um estaleiro de reparo. Isso acontece frequentemente? Muito frequentemente, tá? Então vamos aqui continuar os itens que a gente começou lá no slide anterior, que a gente viu os itens 6, né? Então a gente vai ver mais 3 itens que estão englobados dentro dessa regra chamada pronto e touro repairs. Exame da solda de conexão entre os tubos do suspiro de tanque e o convés. Então, aquelas soldas de ligação entre o tubo e o convés. E isso aí chama atenção lá para o módulo 1 e para o módulo 2, lá para aquele caso do Derbyshire. Lembra? Por causa de um suspiro e uma tampa de alboio, o navio foi ao fundo? Então, isso aí foi o objeto também do módulo 1 e o módulo 2, que a gente viu isso aí à exaustão. O exame externo de todas as cabeças de suspiros de ar instalados no convés exposto, que também nós vimos no módulo 1 e no módulo 2. Por que ele está chamando a atenção desses 2 itens aí? Esses 2 itens são dispositivos tipo o quê? Weathertight. Então, a gente está incluindo tampas de escotilha, braçolas de escotilha e suspiros dentro desse pronto e touro. E o último item, que é o exame de ventiladores, incluindo seus dispositivos de fechamento se houver. Então, o Derbyshire foi por causa de uma tampa de alboio e um suspiro e uma cabeça de suspiro. Então, eles aqui incluídos aqui porque são dispositivos weathertight. Porque se esses dispositivos weathertight, que a gente viu a exaustão no módulo 1 e no módulo 2, eles não estiverem efetivos, não estiverem fechando efetivamente, vocês vão criar um alagamento indesejável num compartimento que não estava contabilizado nas condições de carregamento da embarcação
para o qual ele não foi projetado para aquela tipo de solicitação de carga. Os esforços nos elementos estruturais, principalmente do envelope de casco, que são estruturas primárias e secundárias. Por isso que a gente tem que conhecer o que são estruturas primárias e secundárias, dispositivo weathertight, dispositivo watertight, para a gente saber o que a gente está falando, para a gente poder identificar o que é importante na sua embarcação para ser mantida. Nota: onde a varia encontrada na estrutura mencionada no item 131, que é do slide anterior, for isoladas de natureza localizada que não afete a integridade estrutural do navio, consideração pode ser dada pelo vistoriador para permitir um reparo temporário apropriado para restaurar a integridade de estanqueidade ou a prova de intempéries e impor uma recomendação, condição de classe, de acordo com a IACS PR 35, com limite de tempo específico. Ou seja, aqui a gente começa a ver também uma bifurcação do generalizado e do localizado. Se for generalizado, se a corrosão for generalizada num determinado elemento estrutural ou num dispositivo weathertight, o reparo tem que ser imediato. Mas se você tiver uma corrosão localizada num elemento estrutural, mas que essa corrosão localizada esteja provocando um defeito estrutural, você não precisa ser pronto e todo, você não precisa ser agora, entendeu? Você pode fazer um reparo temporário, acordado com a classificadora e com o flag, autoridade marítima, por um determinado tempo para você cumprir os seus compromissos operacionais e programar o reparo definitivo. Você vai fazer um reparo temporário ali, esse reparo temporário é a satisfação do vistoriador e aí você tem um tempinho maior para você se programar para você fazer o reparo definitivo. Não precisa ser pronto e touro. Pronto e touro, ele vai ocorrer quando for uma corrosão generalizada. E se for localizada, desde que não afete a integridade estrutural da embarcação e que você não tenha um grande risco para poluição marítima, você pode fazer um temporário e dar um tempinho para você cumprir com o seu compromisso e com o estaleiro de reparo ou um cais de reparo para fazer os reparos definitivos. Então você tem um pouquinho mais de oxigênio. Por isso que é importante você saber a diferença entre localizado e generalizado. Diferença entre um elemento primário, secundário e terciário, tipo de corrosão que está atuando em cima deles e como você vai apresentar, né, a solução para as autoridades que venham a bordo e vão te impor, né, uma ação corretiva. Então você pode ter aí um ganho, né, dentro da regra, mais efetivo, combinado um pouquinho melhor com seus compromissos comerciais. Mas lembre-se, se você não fizer o reparo corretamente, você começa a entrar dentro desse protetor repés, aí você começa a entrar aí dentro, pode ser que você pegue, você tenha surpresas aí e lá que o outro lado não concorde com o que você está dizendo e aí você tem que parar e fazer tudo definitivamente e não tem conversa. Infelizmente, essa é a regra do jogo. Por isso que o regulatório compliance te dá todas as condições e as diretrizes para que você possa fazer uma manutenção de prevenção que você nunca venha a estar dentro do protetor repairs por causa de correção excessiva. Você pode ser incluído no protetor repairs por uma avaria, aí não tem jeito, entendeu? Dependendo da extensão da avaria, se afeta a integridade estrutural ou não, se pegou elementos primários ou só secundários ou terciários. Então, aí você você começa a ter um outro cenário. Mas eu estou falando no caso de corrosão. O caso de corrosão é previsível. A avaria não é previsível, tá? Mas no caso de corrosão é previsível. E se você, com o caso de corrosão excessiva, que é previsível, e você cair dentro de um protetor repairs, quer dizer que você falhou na sua manutenção preventiva para você garantir a resistência estrutural do envelope de casco da sua embarcação. Essa é a grande verdade, tá?